Eu acho que eu me coloco mais ou menos assim. Eu me enxergo como uma forma de me confortar, vai. Não é consolo, porque consolo é uma coisa meio pesada, né? Tô consolar, se consola, é o que tem pra hoje. Não é isso. Mas eu acho que não imaginei que estaria onde estou hoje. Sim. Então eu agradeço por estar onde estou hoje, em vários sentidos. Porque assim, me vejo muito melhor do que antes, mas sei que ainda falta um trajeto. Há chão pra bater ainda. Então assim, me conforta estar melhor do que antes e estar onde estou. Porque nunca imaginei estar onde estou. Eu também nunca imaginei estar onde estou. Então, assim, nunca, eu sei lá, eu pensei em várias coisas, mas não pensei, assim, vou estar lá, porque tem que ter um foco, né? Assim, Tem. Eu quero isso aqui, que eu vou lá, eu quero conseguir isso, então eu vou trilhar esse caminho, eu vou fazer o que tiver que fazer. Eu não tinha muito certo isso, até porque eu mudar totalmente de carreira demorou um tempo ainda. Então não foi uma coisa pá. Uhum. Tem que valorizar, né, o que você já conseguiu. Exatamente. Mas isso não pode te estagnar. Exatamente. Né? Por isso que eu tô num conforto, que nem você tá falando, que você né, você se compreende, mas entendo que, então se eu cheguei até aqui, eu posso ir mais além. Eu posso chegar mais longe, não é? Eu acho que isso é um pensar. Eu me considero ainda um estudante nessa fase, muito, muito mesmo, porque costumo até falar que foi meio que a lei da atração, sabe? Eu podia, em um curto espaço de tempo, conseguir ter acesso a informações muito grandes e por ser muito crítico, acabei desenvolvendo mais rápido as técnicas e aí quando eu fui vendo eu já estava em São Paulo e as coisas foram acontecendo, mas por esse curto espaço de tempo eu dentro de mim, sabe, o meu interno ainda tá naquela fase de quero aprender mais, quero sempre mais, ainda tô na fase de aluno, vai ser assim sabe? Sempre, eu acho. Por mais que eu sou professor, mas ainda tô na fase de aluno. Qualquer área, inclusive, né? E aí, dizendo então, falando de qualquer área fica meio pesado, né? Mas em todas as áreas, vamos colocar assim, para vocês, qual é o tamanho da importância, então, de se ter ou não uma formação acadêmica? Com relação à dança, nós estamos dizendo. Para trabalhar com dança, não só dançando, mas em vários aspectos, né? Faz falta para quem não tem, é bom para quem tem, tanto faz para quem tem. Qual que é? O que vocês acham a respeito disso? Eu acho que em termos, eu não tenho formação acadêmica, mas eu acho que a formação acadêmica ela acaba sendo uma opção de aprendizagem. Eu tenho uma visão completamente diferente disso. É uma forma de você conseguir um conhecimento mais rápido por um determinado período de tempo. Agora, ser obrigatório ter aquilo, eu acho que não, porque não é a única fonte de sabedoria, digamos assim, né? Então eu não tenho essa formação acadêmica, mas não quer dizer que eu deixe de pesquisar as coisas da minha área, deixe de estudar com profissionais da área, busco informações que agregam à área. Então, acho que não é algo obrigatório, mas sim, se eu quero um dia fazer por conta de ter essa facilidade, né? De você ter material, conteúdo escrito e audiovisual, que é muito essencial também, né? Então, acho que agrega muito, mas que não, pra mim não é obrigatório. Entendi. Quando eu resolvi fazer faculdade de dança, eu já dançava já há um tempão, eu já trabalhava profissionalmente com a dança. O que mudou pra mim foi fantástico. Mas os meus professores fantásticos, eles eram artistas da dança e eles não eram formados em dança. Aquele curso estava sendo feito por pessoas que não têm formação acadêmica em dança. Entende? O artista, ele não precisa passar por uma universidade para ser, né? Eu acredito sim. Mas ajuda, no meu caso, que não tinha um envolvimento mais profundo com a arte em geral, em si, foi uma abertura para mim, assim, olhar para a arte de um jeito mais aberto, né? Pro corpo, essas interfaces. Então, foi muito especial para mim. Mas acho que não é necessário, pegando esse gancho do que eu falei. Os meus professores, os mais legais, eram pessoas que a vida formou, que a própria arte acabou trazendo aquele conhecimento para eles. E claro, as formações, os estudos que eles vão fazendo com outros profissionais. Eu vou falar primeiro de fora. Olhando de fora, eu acho que isso é um processo, né? É um processo. Então, a maioria não tinha
Aí, hoje em dia, bastante gente tem, e às vezes não em dança, às vezes tem educação física, físio, e essas pessoas vão trazendo todo o conhecimento acadêmico para o ambiente da dança. E eu acho que cada vez mais as pessoas vão ter a formação, e eu acho que cada vez mais isso vai ser cobrado, mas isso realmente não é. Eu não tenho, e eu nunca perdi um trabalho, nunca tive problema por causa disso, mas porque eu acho que é um processo. Qual é a vantagem que eu vejo disso? Quando a gente estuda, quando a gente tem uma orientação, e a gente já não precisa ir buscar, né? A gente vai lá nas aulas e aquilo tudo já vem, aquela informação que é bom a gente ter já vem, a gente não precisa ficar descobrindo o Brasil outra vez toda hora. Então, um monte de coisa que já criaram, que já escreveram sobre isso, tá lá pra gente pegar e usufruir daquilo, e de repente a gente tá girando em torno de um problema, por exemplo, as partes burocráticas, né, ou a parte escrita. Bastante gente tem problema em fazer um projeto. Como montar o seu projeto de dança para você levar para uma pessoa. Na faculdade você tem uma matéria para isso, que vai te ensinar a fazer isso. Então isso é muito legal, né, porque você tem... Você passeia por muitos aspectos que vão ser importantes como profissional, mas ainda se você não tem, você consegue em paralelo pesquisar ou contratar uma pessoa, ou enfim, se desenvolver nisso. Então eu acho muito importante, eu acho válido, mas e eu acho que é o futuro. E mesmo na faculdade, as coisas, as matérias, elas são apresentadas, mas você tem que continuar indo atrás. Mas tem, né? Porque às vezes a tá gente lá nem e sabe que direciona. tem. É exatamente isso que Te eu ia falar. direcionam. Às vezes você sai de uma faculdade ainda raso. Eu, por exemplo, fiz o curso técnico também, né? Técnico em dança, e apesar de ter tido uma outra formação, e como eu já disse anteriormente, blá blá blá, comecei mais tarde na dança, enfim. E ele também me ajudou muito, não só dentro da sala de aula, mas com outras questões relacionadas à dança, de como me posicionar no mercado, de como, sabe, identificar o certo e o errado, ou pelo menos o que é mais próximo do certo e o mais perto do errado, não é? E acho que nem por isso eu tive aula com pessoas que não têm formação acadêmica em dança, educação física, fisioterapia, seja lá o que for. E não acho que essas pessoas que não têm a formação diferente de mim, elas não tinham algo a oferecer. Ensinar, né? Sempre tem algo a oferecer. A ideia é que você, então, não é pra abandonar essas pessoas, não é nada disso, não é pra fazer bullying, porque você não tem, você é a burra. Não. É como o caso da professora de balé de 40 anos de balé. Cada um tem o seu valor, né? Mas agregar outras coisas pra te dar mais direção, quanto mais preparado você tiver, quanto mais expertise você tiver no assunto, melhor pra você, melhor pro mercado. Porque o que faz bem pra um, faz bem pro todo, não é isso? Faremos a sinestesia, não é isso? Que é bacana, que é certo, né? Decente, certo? Levando em consideração, então, que nós sabemos de onde nós viemos e onde nós estamos. Pra onde nós vamos? Me fala, Nesrine. Eu acho que esse é uma parte do futuro, né? A formação acadêmica. Ela fica cada vez mais abrangente e cada vez mais os profissionais aderirem a isso. E isso cada vez mais ser cobrado também, assim como hoje não é. Sim. Talvez um dia isso seja super cobrado, como é com outras profissões. Mas é que eu acho, especialmente no ramo belly dance em si, eu acredito que seja muito difícil ter o pra onde nós vamos, por pouca opção. A gente não tem eu quero chegar, por exemplo, no cargo de diretor se eu sou do ramo de marketing, né? Não tenho algo desse tipo, um plano de carreira. Então acaba sendo, ou vou prestar um selo de qualidade, ou eu vou fazer parte de um processo de seleção, vou fazer concurso, mas eu quero me tornar o quê? Quero ser professor, quero trabalhar, dar workshop, quero ser famoso, o que eu quero ser? Qual o intuito na carreira? Isso é muito difícil, né, da gente selecionar, até mesmo porque não... Mas tem gente que tem foco, né? Tem. Eu acho que muitas carreiras são muito parecidas, as coisas vão acontecendo. Sim. Que nem a gente falou no começo, ninguém começou com a pretensão de virar um profissional. E aí, conforme o tempo vai passando e a pessoa vai estudando, isso vai acontecendo, quando vê, tá lá, profissional. Mas talvez isso mude, a época mude, talvez a pessoa vá começar a fazer aula já com o intuito de dar aula. Já tem bastante gente. Já tem outro pensamento. é outro pensamento. E eu acho que isso é uma evolução. As pessoas já entrarem focadas. Eu quero virar bailarina. Ou, não,
vou ser professora, porque hoje a gente é um pouquinho de tudo, né? É, exatamente. A gente é bailarina, mas também dá aula, mas também dá cursos de especialização, mas também a gente faz a nossa divulgação, a gente acaba tendo que agregar várias facetas da profissão num profissional só. Talvez, com o tempo, isso cada um vá se especializando e a gente tenha o que hoje tem nas outras profissões, né? Pode Sim. ser. Eu não sei pra onde nós vamos. Eu não sei mesmo, assim. Você tem um que você gosta de Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz lá no começo, que era vou estudar, e eu continuo estudando até hoje. Eu acredito que cada pessoa vai desenvolvendo interesses, né? Certo. Então, eu tenho esse interesse muito voltado pro corpo, pro processo de cognição, de compreender como que o movimento acontece, de em busca da expressão genuína, que eu acho que é super importante, mas eu também acho importante aquele profissional que vai pro Egito, vai estudar a língua. Também acho importante aquele profissional que vai fazer aula de música para entender a estrutura musical. Então, eu acho que tem as pessoas que estudam com o objetivo de melhorar a qualidade do seu próprio trabalho, Certo. né? De uma maneira geral, De uma né? maneira geral, mas eu não consigo pensar para onde a dança, se eu pensar numa coisa mais global, para onde a dança vai. Eu acredito que a dança vai continuar a evolução dela, porque ela é muito antiga, ela passou por várias coisas e ela vai seguindo o fluxo, independente do que a gente faça, né? A gente é responsável pelo que a gente escolhe fazer. Essa é uma das brincadeiras, né? Então, a gente conhece as bailarinas antigas, ou pelo menos deveria conhecer as principais bailarinas antigas. E aí a gente vê, ao passar dos anos, do tempo, uma evolução clara, né? Na maneira de se dançar. A dança do ventre é a mesma, mas se dança de uma forma muito diferente. E se a gente arriscasse prever o futuro, como seria essa dança do ventre daqui 50 ou 100 anos? O que vocês acham? Eu acho que não precisaria Mas nem isso é uma brincadeira, Sim. então é só uma filosófica. Como que vai, né? É. Eu acho que nem seria 50 anos, porque eu já tô numa parte da dança do ventre que já é, pra mim, uma linguagem contemporânea e uma muito modificada e que abre um leque de possibilidades, que é a dança tribal, né? Que é o Tribal Fusion. E que tem muito dança do ventre, mas que você vê não é dança do ventre, mas tem. Então acho que as pessoas atualmente também estão migrando pro Tribal Fusion por conta da linguagem de expressão e de liberdade de expressão, outras possibilidades. Então eu acredito que daqui a pouquinho pode ser que o Tribal Fusion seja considerado uma evolução da dança do ventre e que a partir disso ele vai deslanchar. Uma tendência. Acredito. Eu acho até como o Tribal Fusion também tem outras... o mundo é globalizado, né, gente? Todo mundo tem contato com tudo. A gente não dança jazz, mas a gente vê jazz, né? Não dança jazz no sentido de não faz uma performance jazz, mas muita coisa a gente acaba usando do jazz e agregando, e do balé e de outras formas de expressão de dança, né? Eu acho que não só nesse sentido, mas acho que essa mistureba, né? Eu não tô falando no mau sentido não, tá? Eu não tô nem aí, porque eu gosto, porque eu acho bom legal. Eu acho que é experimento. Deixa o corpo dançar do jeito que ele quiser. Eu acho. Então, assim, experimentar, colocar outras coisas, se permitir, porque às vezes, gente, você acha que você tá... Aí eu tô lá fazendo aquela dança do ventre que é tradicional. Viu o silêncio? Viu o silêncio? Então, aí... Você se esforça porque você acha que você tem que fazer aquilo e não dá certo, gente. Às vezes não dá, não é pra você. Então você vai lá e mistura um pouquinho. Pega outro negocinho, pega uma outra cara, usa uma outra roupa. Eu acho Entende? Que é essencial a gente desenvolver a palavra que a gente usa muito, mas a gente às vezes não presta atenção. Que é respeito. Então respeita você, né? Se o outro quer fazer experimentos, tá válido, né? Respeita. Se o outro quer manter no tradicional e chama de tradicional, acredita que é tradicional, o outro acredita que é tradicional e chama de tradicional e tudo bem também. Se a outra pessoa quer dançar com a dança do ventre com os passos mais básicos, que é a essência, isso é a minha opinião, né, para outra pessoa, a essência da dança do ventre. Como é que eu posso falar qual é a essência da dança do ventre se eu não sei nem quando que a dança do ventre surgiu? Sabe? Mas é o que tá mais velho, é o que rola no inconsciente coletivo da dança do ventre, digamos assim.
Então, respeitar as tendências de cada... Eu acho que eu acho que a tendência é justamente essa. Eu acho que as pessoas vão começando a criar novas possibilidades, a ficar menos amarradas a coisas que disseram, que mostraram pra elas como verdade absoluta. Então eu acho que cada vez mais as pessoas vão começar. Eu acredito. Fé. É um fé. As pessoas vão se permitir mais. Gente, obrigado por vocês terem assistido a gente. Foi o primeiro programa Papo de Camarim. Todos estamos super nervosos, estávamos ansiosos, demorou pra burro pra gente se arrumar. A gente tá linda, ó, tá vendo todo mundo lindo, tá vendo cheiroso, vocês não estão sentindo, né? A gente tá super feliz, esperamos muito que vocês gostem. É um quadro que vai ter dentro do Arte Ponto e Vírgula. Assistam sempre a gente, curtam nossa fanpage, que é o Arte Ponto e Vírgula, por sinal, no Facebook. A gente também tem Twitter, que é o @arte_pv, e nós temos um e-mail pra você que quer mandar sugestões, quer falar mal, quer falar bem, mas fala pra gente, né? Também não precisa ficar esparramando, né? Não precisa ficar gritando no Facebook, pra essas gente coisas primeiro, desnecessárias. pelo menos. Manda pra pelo gente menos. e a gente traz no próximo encontro, tá bom? Nosso e-mail é arte.e_gmail.com. Errei? Eu acho que é esse. Se não for, me manda uma mensagem box que a gente arruma, tá bom? Obrigada. Beijo.